O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Maduro anuncia eleições para o dia 28 de julho na Venezuela. A Comissão Nacional Eleitoral da Venezuela confirmou na última terça-feira que as eleições presidenciais do país serão realizadas no dia 28 de julho, data de nascimento de Hugo Chávez. Não sei se uma coincidência ou não, se foi de propósito ou não. Além disso, o Maduro, né, se encontrou com o presidente Lula na cúpula da CELAC, que a gente vai falar mais um pouco para frente, né, na sexta-feira, dia 1º, né, para o Brasil eventualmente ter, né, um papel de discussão nessas eleições. Porém, esse eventual papel, né, já foi afetado, né? Segundo a matéria do nosso amigo Daniel Hittner, que já participou aqui do Xadrez Herbal, esse grupo de diálogo seria composto por Brasil, Estados Unidos, Colômbia, Chile e Espanha, né? Mas, né, lembrando que já tivemos né, o Lula falando que a Maria Corina Machado estaria chorando, enfim, a gente já vai falar disso. E hoje, sobre a data das eleições, o governo venezuelano afirmou que convidou observadores da União Europeia, da ONU e da fundação, né, do Centro Carter, né, fundado pelo presidente Jimmy Carter dos Estados Unidos, que é uma fundação que, né, pela democracia, que colabora em observações eleitorais, enfim, observação de deterioração da democracia, né, convidou a União Europeia, a ONU e o Carter Center para serem observadores nas eleições do dia 28 de julho. Né, Silvia, nossa querida Silvia Colombo, falando diretamente da Argentina, para já os seus comentários iniciais sobre esse anúncio. Vamos lá, Felipe. Eu acho que, em primeiro lugar, sim, é uma boa notícia que se marquem eleições no ano eleitoral, né? Não estão respeitando o calendário oficial venezuelano, porque, em geral, a eleição presidencial é em abril, e o Maduro já tinha jogado ela para o segundo semestre e agora ele adiantou para julho, ou seja, aquele jogo de sempre, não há nada novo sobre a terra venezuelana com relação a esse jogo que o Maduro faz, né? Ele diz que vai ser numa data, depois ele adianta, é um pouco para, de fato, dinamitar as chances, as estratégias de campanha dos supostos trincantes, dos supostos rivais, né? Enfim, é importante que tenha uma data, vamos ver aí agora como que se organizam as candidaturas com relação a essa data. Sobre o caso do Lula com a Maria Corina, eu achei uma coisa lamentável da parte do Lula, porque, obviamente, de cara ele já está meio fechado com o Maduro, né? Enfim, até fez um comentário que a Maria Corina considerou machista, né? Dizendo que ela reclamava demais, que, enfim, depois falou mal da oposição. Obviamente, a oposição venezuelana sempre teve uma dificuldade muito grande de se unificar em torno de um nome. Mas esse é o primeiro ano que, de fato, eles estão unificados em torno de um nome, né? Muito mais até do que na época do Juan Guaidó, enfim. E justo com a Maria Corina, que era uma opositora mais dissidente, mais radical, enfim. Há uma oposição, mas parece que ela não vai ser respeitada. Então, eu acho que o Lula está equivocado ao criticar a oposição venezuelana, que sempre sofreu muita perseguição. Há na oposição venezuelana, esquerda, direita, enfim, há de tudo ali, mas todos sofreram muita perseguição nesse tempo todo. Então, há algo a se reconhecer nessa luta deles, né? E eu acho também que Lula está equivocado ao não largar a mão de jeito nenhum de Ortega e de Maduro. Quer dizer, ele não consegue ver as nuances ou não lê os relatórios da ONU, não percebe que tem
25% dos venezuelanos que deixaram o país por falta de condições de vida. Me parece ou que ele está muito equivocado, ou que ele está parado no tempo, ali em 2003, na maré roxa, né? E ainda querendo reviver esse sonho. Em algum momento ele precisa largar a mão desses dois líderes e assumir uma postura de fato democrática. Essa é a minha visão. Muita gente acha que eu estou sendo direitista com relação a isso, etc. Mas é que é um filme que se repete demais, né? Enfim, é um filme muito repetido. Eu já fui cobrir várias eleições parecidas a essa, sabe? Que são meio democráticas, meio truchas, meio não sei o quê. E no fim, sempre o Maduro continua. Porque até agora a gente não tem um nome de oposição forte, né? Sobre o que você falou, Silvio, acho que eu gostaria de trazer 3 coisas até para você e o Matias discutirem. Uma delas que você pontuou, que é sempre muito importante pontuar, né? Você lembrou que a oposição venezuelana não é monolítica, né? O Lula, por exemplo, ele comparou o comportamento, né, de parte da oposição da Venezuela ao do Bolsonaro. Né? E é importante lembrar que assim, na Venezuela nós temos opositores do Maduro desde o Partido Comunista Venezuelano, é opositor do Maduro. Nós temos o caso do Juan Guaidó, que, claro, né, aquilo, você teve uma tentativa de golpe com apoio dos Estados Unidos, mas ideologicamente falando, o Guaidó começou a carreira política dele dentro do chavismo. Né? E você vai ter figuras como, por exemplo, Leopoldo López, que hoje está exilado na Espanha, que esse sim seria o que a gente pode dizer que é um golpista truculento da extrema-direita venezuelana. Então, essa é a primeira coisa que eu acho interessante, né, de discutir. Sobre o comentário da Corina Machado, só para recapitular aqui, o Lula falou que estava feliz, né, com as eleições na Venezuela. Perguntaram para ele, né, sobre a principal candidata opositora não poder disputar. Ele lembrou que em 2018 ele indicou o Haddad para concorrer à presidência. E aí abro aspas, ao invés de ficar chorando, eu indiquei outro candidato que disputou as eleições. E aí a Marina Corina Machado respondeu no Twitter, disse assim: eu chorando, presidente Lula, o senhor diz isso porque sou mulher, o senhor não me conhece, estou lutando para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram por mim nas primárias e os milhões que têm direito de votar em eleições presidenciais livres, nas quais derrotarei o Maduro. O senhor está validando os atropelos de um autocrata que viola a Constituição e o Acordo de Barbados que o senhor diz apoiar. Sobre o comentário do Lula falando, eu, em vez de ficar chorando, indiquei o Haddad, eu acho que foi um comentário até um pouco contraditório da parte do Lula, né? Porque, assim, a argumentação do Haddad naquela época, né? O Haddad, famosamente, no primeiro debate, disse que quem deveria estar ali era o presidente Lula, né? Depois o Adnet fez a imitação do Haddad e tal, mas a argumentação do Lula era: eu não pude ser candidato porque fui vítima de uma perseguição judicial, de lawfare. Ou seja, se ele está comparando as duas situações, ele está também comparando que a Maria Corina Machado poderia ser uma vítima de lawfare, ou ignorando que ele foi uma vítima de lawfare, segundo a própria argumentação dele, né? Então isso eu achei curioso. Só um ponto também que o Felipe apontou, né, em relação à questão da Constituição, né, que a própria Marina Corina Machado levanta, é que o Felipe cita, né, que a oposição à esquerda é composta, entre muitas legendas, do Partido Comunista Venezuelano, mas também de setores do chavismo, né, que justamente enxergam que o Maduro está acabando com o legado chavista, assim, vamos dizer, os chavistas mais puristas, assim, né, que não estão nas Forças Armadas, por exemplo, acham que o Maduro destrói tudo que foi construído, né, nos 15 anos que o Hugo Chávez esteve no poder da Venezuela. Essa é a minha leitura, inclusive. Sim, eu concordo com ela. Eu acho até ela parecida parecida entre aspas, com a questão do sandinismo na Nicarágua, né? Sim. Enfim, o que é ser sandinista hoje, né? Em algum momento, os que se achavam
realmente sandinistas se afastaram do Ortega. Ortega virou um outro monstrengo ali de outra natureza, e há sandinistas até hoje, né? Enfim, e do sandinismo e que saiu estão sendo até... perseguidos, inclusive, né? Que a gente volta e meia repercute aqui no programa, né? Exatamente. Agora, com relação a aí vem um pouco a minha birra com essas comparações ali, né? Enfim, é muito difícil comparar a situação da Maria Corina com a situação do Lula. Eu não acho que ela tenha sido vítima de lawfare, ela foi vítima de uma perseguição por ela ser, de fato, uma mulher de direita, talvez até de extrema direita, num momento em que a Venezuela deu esse giro à esquerda. Então ela foi desde o começo perseguida, e ela desde então luta. Eu acho que isso deveria ser considerado. Ela não é um Haddad. Ela lutou no sentido assim, de não ter contato com os filhos, foram morar nos Estados Unidos, de não poder subir num avião, enfim. E essa mulher, esse tempo todo que a gente às vezes fica não falando da Venezuela, ela estava lá lutando. Eu não concordo com as posições ideológicas dela, já aviso, mas eu acho que não há nenhum fato, diferentemente do caso do Lula, não há nenhum fato de lawfare no caso dela para que ela não concorra. As acusações contra ela são muito fracas, não existe nenhuma acusação tipo Lava Jato, desvio de dinheiro, nem nada, enfim. Então eu acho que comparar às vezes leva a gente a equívocos, né? Enfim. Lembrando, desculpa, Silvia, só para complementar, que a principal acusação contra a Marina Corina Machado é que ela não poderia ser candidata porque ela aceitou a nacionalidade panamenha, já que ela foi diplomata panamenha, como um mecanismo jurídico para ela ter imunidade e poder fazer campanha pelo Guaidó, especialmente no exterior, sem poder ser presa eventualmente pelo governo venezuelano. Sim, tudo, enfim. Anyway, eu não creio que isso possa se encaixar em lawfare, e todo esse papo de lawfare precisa ser visto caso a caso, né? Enfim. Nas eleições de 2018, aconteceu mais ou menos parecido com o roteiro de agora. Maduro inabilitou o Capriles, inabilitou a Maria Corina, inabilitou enfim, todos que havia, Leopoldo Lopes, etc., que eu concordo com a leitura do Felipe, mas ele inabilitou a oposição. Aí ele colocou teoricamente, ex-chavista, que é o tal do Henri Falcón. Ele inventou um candidato que seria um opositor, entre várias aspas, que pregava uma transição, tipo Violeta Chamorro na Nicarágua, enfim, que fosse mais leve, que desse anistia a todo mundo. Ou seja, era um munheco, um cara que se prestou a ser a oposição. E, por enquanto, o Maduro ainda não inventou essa figura, mas eu não tenho dúvidas de que daqui a algumas semanas aparecerá um opositor, entre aspas, que tope fazer esse papel. E eu lembrei a terceira coisa que eu ia falar, que você mencionou, né, que você trabalhou na Venezuela. Eu preciso de repassar, inclusive, recado de três ouvintes mulheres, que se solidarizaram e admiraram o seu sangue frio relatando, né, aquela história no programa passado, né, que foi uma mistura de intimidação com assédio, né, basicamente. Do Jorge. Isso, do que era prefeito na época. O Jorge Fernandes, enfim, os bolivarianos nunca foram feministas, gente. Você pode ter uma simpatia política e ideológica com as bandeiras progressistas, enfim, e com a ideia de mudar a América Latina, tirar desse jugo imperialista, com tudo isso você pode concordar. Agora, se tem uma coisa que eles não são, é feministas, né? Os próprios atuais presidentes da Colômbia e do Brasil, muito recentemente, incorporaram, assim, de maneira praticamente forçada, a ideia de diversidade e feminismo como bandeiras da esquerda, né? Enfim, na esquerda em que eles militaram, a questão era tomar o poder das elites e tudo mais, não era
não tinha esse papo de diversidade. Vide a discussão quando dá a indicação do Zanin para STF, né? Uhum. Aqui no Brasil. E sim, uma outra notícia venezuelana é que o Maduro classificou a emissora estatal alemã Deutsche Welle de nazista, depois que a emissora publicou uma reportagem que acusava, né, políticos venezuelanos de envolvimento com o narcotráfico, e depois o sinal da Deutsche Welle na Venezuela, vamos dizer assim, caiu. Né? A Deutsche Welle não respondeu comentários de outras agências de notícias sobre se foi uma represália do governo, se foi uma decisão da própria Deutsche Welle, né? Mas enfim, né? O sinal simplesmente caiu aqui, né? Que coisa, né? O sinal e tudo mais. E a frase do Maduro no seu programa semanal, né? Aquele que de vez em quando ele dança e tal, existe uma campanha dirigida pela CNN em espanhol, pela Associated Press, por todos esses veículos, entre eles um veículo nazista da Alemanha, a Deutsche Welle, uma campanha midiática contra a Venezuela, dizendo que todos os crimes do mundo hoje são cometidos por venezuelanos. Não sei o que dizer, parece uma coisa tão antiquada, né? E a CNN espanhol, o sinal dela é proibido na Venezuela já tem algum tempo. Já tem algum tempo, sim, levaram o material deles ali, eu me lembro dessa ocasião. Aí eles fizeram um sinal só para venezuelanos, né, numa espécie de dark web ali, mas enfim, não sei se isso ainda existe. Bem, aproveitando que estamos na Bacia do Caribe, a gente acompanha agora, né, os resultados da 7ª cúpula da CELAC, né, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e que foi realizada em San Vicente, Granadinas. A CELAC, né, lembrando para o nosso ouvinte, o jeito mais fácil de explicar a CELAC é OEA sem Estados Unidos e Canadá, né? É OEA só com quem fala alguma língua latina ou que está banhado pelo Caribe. Foi colonizado no Caribe, enfim. E nós tivemos uma declaração pedindo um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, que foi assinada por 24 dos 33 países, tá? Ou seja, nem todos os países integrantes assinaram, porque teria havido uma falta de consenso sobre o uso do termo cessar-fogo e também a questão de ajuda humanitária. Para você que estuda para o CACD, algo assim, você vai lá no site do Itamaraty, você pode ler a declaração de Kingston na íntegra. Tem muitas Kingstown. Kingstown. Não confundir. Kingstown na Jamaica. Mil desculpas, gente, ainda bem que existe o matiz. Mas assim, a maioria delas são declarações de intenções ou declarações repetindo questões perenes, como condenação do bloqueio a Cuba, sobre a soberania argentina nas Malvinas. Então assim, sinceramente, pensando no nosso programa, pensando na dinâmica, não teve nada de muita novidade, nada de muito ambicioso. E só aproveitando que a gente está em San Vicente e Granadinas, né, essa nação insular de cerca de 40 mil habitantes, o atual primeiro-ministro, né, que está no cargo desde 2001, o senhor Ralph Gonçalves, é conhecido como Camarada Ralph. Aí passando aqui algumas notícias do Brasil para vocês comentarem. A procuradora brasileira Nájila Nassif Palma foi nomeada pelo secretário-geral da ONU para ser a defensora da ONU dos direitos das vítimas, né? O Victims' Rights Advocate, tá? Ela que é procuradora da Justiça Militar Brasileira, tá? E tem 25 anos de carreira. O Lula, essa semana, recebeu Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol. Alguns de vocês podem ter visto nas manchetes, mas eu vi presidente da Espanha, porque o cargo de primeiro-ministro, oficialmente na Espanha, se chama presidente de governo da Espanha, mas não é um regime presidencialista, é apenas uma questão de nomenclatura. Tá? Ele é, na prática, o primeiro-ministro,
E se encontraram, pediram para um cessar-fogo em Gaza. O Pedro Sanches usou o termo atrocidades em Gaza, mas não falou em genocídio. Disse que há dúvidas razoáveis de que se Israel estaria cumprindo o direito internacional. Também falaram que hoje os governos de Brasil e Espanha estão unidos pela preservação da democracia e combate ao extremismo, né? Colocando o bolsonarismo e os neofranquistas do Vox, do mesmo balaio, como de fato estão. Assinaram alguns acordos sobre o segmento da parceria estratégica renovada, incluindo aí investimentos espanhóis. Nesse sentido, Pedro Sanches se encontrou com o Tarcísio, o governador de São Paulo, nas obras do metrô, né, já que as obras do metrô parte delas são conduzidas por uma empresa espanhola. Falaram de tentar viabilizar o acordo Mercosul-União Europeia, né? Quando a Espanha liderou a União Europeia, a gente mencionou aqui que era a principal janela de oportunidade, porque a Espanha é o país que mais faz lobby, né, pelo acordo Mercosul-União Europeia, mas assim, não teve, digamos assim, grandes decisões, especialmente a abertura de investimentos, né? Conversaram especialmente sobre investimentos e também cooperação sanitária entre o Instituto de Saúde Carlos III e a Fundação Oswaldo Cruz. Outra notícia, aí para Silva acho que também é bastante interessante comentar, tivemos a chegada do novo embaixador argentino no Brasil, que será o Guilhermo Daniel Raimondi, substituindo, né, o Scioli, o presidenciável Scioli. E finalmente a notícia mais importante de todas é que um homem foi preso no Paraná, ele tem 44 anos de idade, depois do FBI rastrear as contas dele, porque ele mandava mensagens para a Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, pedindo pela morte dos servidores públicos de Ubiratã, no Paraná. Meu Deus. O que eu acho muito curioso, e só que assim, o detalhe, ele foi preso porque ele tinha um mandado de prisão por furto em aberto também, tá? Mas o que eu achei muito curioso é que assim, as matérias não falam por onde ele mandou essas mensagens, dá a entender que ele conseguiu o zap pessoal da Kamala Harris. Então assim, imagina que ele chegou, oi, a Kamala. Aí ela, with whom I speaking? E aí ele, mate os funcionários públicos de Ubiratã, no Paraná. Entendeu? Tipo, não faz sentido nenhum. Mas é isso. CELAC, visita do Pedro Sanches, novo embaixador argentino e um paranaense meio fora da casinha preso pelo FBI. E só uma errata minha que eu citei que era a 7ª cúpula da CELAC, foi a 8ª, né? Alguém deve ter percebido. Sim, sim. A 7ª foi aqui em Buenos Aires, no começo do ano passado. E todos ficamos com muita vontade de ir a São Vicente e Granadinas para a próxima, né? Porque parece ser um cenário interessante. De fato, eu não vi muito lead do ponto de vista das relações exteriores e que, enfim, mas é interessante que os países do Caribe se aproximem cada vez mais dos líderes da América do Sul, né? Da chamada América Latina. O Sanches, ele foi ao Brasil, eu acho até que é uma visita esperada, né? Há muitas coisas em comum entre Brasil e Espanha nesse momento. De fato, uma oportunidade foi perdida aí com Lula na frente do Mercosul, enquanto Pedro Sanches estava à frente da União Europeia. Agora isso se perdeu um pouco. Mas o curioso é que o Sanches também irá, ou já deve estar, talvez, no Chile, e pulou a Argentina. Pulou a Argentina, ele que foi um dos criticados pelo Milei, quando ele se referiu à ideia de que não vai se relacionar com líderes de Estado comunistas. E nesse rótulo ele incluiu, além do Lula, a China e também o Pedro Sanches. É uma coisa que aqui na Argentina repercute muito, porque os laços da Argentina com a Espanha são enormes, não só os de negócios, mas também da imigração, das conexões familiares, enfim. E o Pedro Sanches achou melhor não vir por conta da hostilidade. Porque não é obrigado, né? Exato, também. Exatamente. E porque, ao contrário do Felipe III, ele tem mais o que fazer. Exatamente. Felipe VI. O Felipe VI, tudo Bourbon.
Mentira, o terceiro era Habsburgo, nem Bourbon era. Eu sou um... O arroz de festa, Felipe VI vai em tudo, né? Enfim. Aliás, é o papel dele, né? Ele como você estava explicando a questão do presidente, mas é o primeiro-ministro, o representante do Estado é o Felipe VI. Por isso ele está em todo lugar. Inclusive, teve que tragar aqui o discurso do Milei no dia da sua assunção, digamos assim. Bem, vamos agora para o Paisito, né? Com uma notícia curiosa, né? Afinal, enfim, as primárias, né, uruguaias ainda não estão dando tanto que falar, né? Até porque o Uruguai geralmente tem processos democráticos muito tranquilos, né, Silvia? Em contraposição aos dois vizinhos, por exemplo. Mas teve aqui uma notícia que repercutiu bastante, né? De que um dos pré-candidatos à presidência pela Frente Ampla, né? O intendente de Salto, o Andrés Lima, confirmou ao diário El País que se separou da sua esposa, que se chama Anília Fernandes, porque ela apoiou a candidatura do Yamandu Orsi, né, que é o intendente de Canelones, à presidência do Uruguai pela coalizão, né, de partidos de esquerda. Né? Então isso aí deu mó bafafá ali no norte do país. É curioso como no Uruguai o poder está entre algumas famílias há muito tempo, né? Tirando algumas exceções, Mujica entre elas, mas o próprio Lacajipou se separou, né? Se separou e voltou, enfim. E isso costuma ser mais notícia do que a disputa propriamente dita, porque todo mundo é tão cordial na disputa, né? Nos debates, etc., que acaba sendo mais notícia a vida pessoal dos candidatos. Agora, Matias, eu estou um pouco perdida com relação a quem vai ser o candidato de cada lado. A gente tem mais ou menos claro que na Frente Ampla deve ser ou a Carolina Cossi ou o Orsi, e do outro lado, vai ser que continua existindo a coalizão multicolor, quem é que está se destacando mais? Silvio, além do Pedro Bordaberry, né, que é citado aí, né, pelo Partido Colorado, outra que pode aparecer também, né, como uma pré-candidata é a ex-vice-chanceler Carolina Ashi, enquanto que pelo Partido Nacional temos, né, o Juan Sartori, que foi candidato em 2019, além de um outro quadro do Partido Blanco, que é o Além Garcia, né? Mas nada ainda muito decidido, né? Afinal, a situação, né, tá encontrando muita dificuldade, dado também o favoritismo da Frente Ampla, né? Sim, parece difícil de se reorganizarem novamente, né? Esse Sartori, eu me lembro dele, eu entrevistei ele, era chamado de... Era o playboy, né, da última eleição, que acabou ficando por fora, né? Do Uruguai a gente cruza o charco em direção à Argentina, agora com algumas notícias da política local. Começando pelo fato de que na sexta passada, né, nós encerramos a gravação e a nossa querida Silvia foi acompanhar o discurso, né, de abertura do Congresso do Milei, né, o State of the Union argentino, lembrando que o State of the Union do Biden é hoje, inclusive. Enfim, nós tivemos ali o anúncio de uma espécie, digamos assim, uma lei da ficha limpa argentina, retirar o financiamento público de campanha partidária, proibir reeleição de sindicalistas, dentre algumas medidas. Enfim, Silvia, como é que foi o State of the Union do Milei? Sim, houve algumas novidades, como essas que você listou, mas o discurso em si foi o mesmo discurso de campanha, também reforçando a questão do ajuste, reforçando a questão de que, sim, ele sabia o quanto estava sendo duro, etc. Mas houve esses anúncios, né? E um dos que mais impactou ali durante a semana, nos meios, foi justamente a ideia de eliminar a Telam, né, que é a Agência de Notícias Nacional da Argentina, que é uma agência muito grande, que inclusive fornece
trabalhos específicos para meios de comunicação nas províncias, etc. Isso causou um imenso rebuliço, houve protestos, enfim, houve protestos na frente da Casa Rosada. Agora... E ele, inclusive, colocou no mesmo balaio do INAD, né? Falou Sim. que gastava milhões de pesos para manter militantes rentados e que nessa mesma linha ele vai fechar a agência Telan. E isso foi tuitado pelo próprio perfil oficial da Telan, né? Inclusive o jornalista Pablo Javier Blanco destacou, né, o profissionalismo da Telan que tuita sobre o seu fechamento. Sim, e eles tentaram ali fazer uma página, uma home ali no dia do discurso, que fosse muito noticiosa e muito imparcial e tudo mais, e mostraram, olha como somos independentes e tudo mais. É uma questão muito polêmica, porque de fato a tela se transformou num elefante branco em muitos aspectos, embora seja a principal fornecedora de notícias, inclusive para os grandes canais, né? Enfim, agora as pessoas se perguntam o que acontecerá com a TV pública, que tem seu papel também, papel inclusive de divulgar a pauta do Estado, né? A campanha de vacinação, etc. E a revista Anfíbia destacou também, né, de que o edifício da agência Telan, desde o domingo, dia 3, né, estava fechado, né, inclusive com aquelas chapas de ferro, assim, né, e deram dispensa aos 700 trabalhadores da agência e que a polícia impediu o ingresso deles à sede da agência, né. E falando justamente da revista Anfíbia, né, que é um excelente meio de comunicação mantido pela Universidade Nacional de San Martín, ela também nessa semana passou por um terrível incêndio, né? E que destruiu boa parte da redação. Sim, não há indícios ainda de que isso tenha sido um crime político. Não, só um momento claro, trágico para o jornalismo. É uma coisa preocupante, eles são conhecidos por fazer um jornalismo principalmente narrativo de qualidade, tem apoio da universidade, já ganharam vários prêmios Gabo, prêmios de outras... enfim, eles são referência aqui, eles são uma espécie de Piauí aqui da Argentina, né? Enfim, com muitas dificuldades para manter essa posição. E as coisas que eu achei curiosas dessa noite, primeiro foi feito toda uma ambientação como se se tratasse de uma abertura de um State of the Union speech, sabe? Com a vice-presidente atrás, com o líder da Câmara de Deputados, o Milei numa espécie de palco mais elevado do que a mesinha, de onde sempre falam os presidentes, e foi um discurso bastante duro, reivindicando o ajuste e falando que a lei de bases, a chamada lei ônibus, ele quer que seja aprovada desde o princípio, ou seja, tudo aquilo que ela desinflou, ela inflaria novamente. Ele não vai fazer uma coisa picotada. E ele chamou os governadores que estavam rebeldes a ele a firmarem o tal do Pacto de Maio. Seria no dia 25 de maio, com a presença de todos os governadores que perderam uma parte importante da sua renda por conta do fim da coparticipação em vários deles. E tentando passar com esse discurso de borrón e cuenta nueva, não? Vamos apagar todo o passado e começar o presente. Né? Também está... E ele aproveitou também durante a semana para visitar a Expo Agro, né, no município de São Nicolás, ali próximo da divisa entre a província de Buenos Aires e de Santa Fé, e que também se reuniu com governadores, né, ali mais ligados justamente ao agro. Sim, com os governadores tem sido o problema mais grave, inclusive com os patagônicos, chegou a quase ter uma espécie de cisão ali, porque os patagônicos são os produtores de petróleo, né? Eles ameaçaram com deixar Buenos Aires sem combustível, basicamente. Então agora ele está chamando todos para esse pacto. Apenas metade dos governadores já confirmou presença, mas ele está contando com isso, porque sem
sem os governadores ele não consegue aprovar essa mega lei aí e a coisa vai ficar travada pelos próximos tempos, né? E lembrando que a Silvia citou, né, o 25 de maio, que a gente até já brincou aqui no Xadrez Herbal, que a Argentina tem 2 datas de independência, né, o 25 de maio de 1810 e o 9 de julho de 1816, que é o Apertura e o Clausura. Sim, uma quando o vice-rei ainda estava, outra quando o vice-rei foi embora, né? Isso. E uma coisa, Silvia, obviamente, né, eu só acompanho as notícias, né, mas a Telan, né, que foi fechada pelo Milei, ela foi criada em 1945 ainda, ou seja, ela era uma empresa que tinha aí 80 anos de idade. Passou por 3 ditaduras. E passou por 3 ditaduras, né? E, assim, ela tem ou tinha 750 funcionários. O que vai acontecer com essas pessoas? Exatamente. Você sabe que durante a semana eu fui uma das coletivas que o porta-voz, que se chama Miguel Adorni, faz para esclarecer temas do governo, e ele foi muito peremptório, assim, dizendo há muitos erros nas contas da Telan, há muito abuso de dinheiro, há contratações desnecessárias, a visão é um pouco de um lugar cheio dos chamados nhoques, pessoas que são contratadas e não fazem nada. Agora, a gente vai ver isso quando isso impactar os contratos particulares que a Telan tem e no fato de a Telan, de fato, alimentar o noticiário nacional, sabe? Muitas coisas que você tem dúvida, quantas pessoas em Jujuy foram vítimas de não sei o que, de dengue. Você vai na Telan, não tem outro lugar. Então, a gente vai ver o que vai acontecer. Lembrando que é uma agência de Estado, né, Silvia? Não é de governo, né? Exato. E tem um arquivo muito rico, Sim. Justamente pela antiguidade que vocês mencionaram. É como se fosse a BBC da Argentina, é isso? É isso. Sim. É isso. O arquivo, por exemplo, tem 38 mil registros audiovisuais, 3 milhões de documentos jornalísticos e 1,5 milhão de negativos, né? Inclusive, isso foi um aspecto que repercutiu bastante na Argentina, justamente da independência, né, dos fotojornalistas da Telan, né? Que justamente eu citei, né, os períodos de exceção. Como o papel desses jornalistas foi muito importante, né, para justamente registrar o que de fato aconteceu nesses períodos antidemocráticos. Exatamente. Agora é fato também, acho que aí, não querendo dar razão total ao Milei, mas é fato que nos últimos tempos a Telan estava muito parcial ao divulgar notícias, estava muito vinculado ao kirchnerismo. E eu acho que é isso que enervou e deixou o Milei tão anti-Telan, né? Outra notícia ligada ao pensamento motosserra e Noai Plata, nós tivemos nessa quarta-feira uma carta de 68 laureados com prêmios Nobel escrevendo para o Javier Milei, dizendo que o sistema argentino de ciência e tecnologia se aproxima de um perigoso precipício com consequências desastrosas tanto para o povo argentino quanto para o mundo, né? Lembrando que ele aboliu, né, o Ministério de Ciência e Tecnologia, né, que foi incorporado, né, a outra pasta, e prometeu diversos cortes orçamentários, incluindo nas universidades. E o órgão, né, que tem sido mais ameaçado, pensando, né, que ele fechou o INAD e agora a Telan, é o Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, o CONICET, né, que seria, também trazendo para uma analogia brasileira, o CNPq. Exatamente, O CONICET, enfim, é muito importante, né? Durante a pandemia se dependeu muito do CONICET para avaliar as vacinas, avaliar as políticas sanitárias por país, e fora que eles estão em todas as áreas, né? Enfim, outro dia eu estava fazendo uma matéria mais sobre petróleo, mas sempre tem alguém do CONICET nas diferentes áreas, mineração, clima,
águas, exploração de águas, enfim, eles estão de olho em tudo. Então, cortar qualquer ajuda ao CONICET seria, de fato, como dizem os nobéis, uma coisa muito impactante. E, inclusive, a Argentina tem 5 laureados com o Nobel na sua história, 2 da paz, e inclui o Adolfo Esquivel, o único que está vivo, 2 de medicina e 1 de química. Medicina, um deles é o Favarolo, né? O criador do bypass, né? Não tem ninguém com esse nome aqui na lista, senhor. O Favaloro inventou o bypass. Não, os laureados com o Nobel da Medicina foram o senhor Bernardo Alberto Russay Lafon, que nasceu em 1887, foi laureado em 1947, e o senhor César Milstein Wapniarski, que nasceu em 1927 em Bahia Blanca, foi laureado com o Prêmio Nobel em 1984 e faleceu em 2002 em Cambridge, onde ele lecionava. O cara tinha Nobel de Medicina e lecionava em Cambridge. O cara era cabeção. Sim. E Favaloro é uma história muito... Triste também. Bonita e triste da Argentina, né? Que é um médico que se dedicou a vida inteira para uma medicina mais popular, por atender todas as pessoas com menos condições. Ele desenvolveu o marca-passo, registrou, enfim. E ele acabou se matando no final da vida. Com um tiro no coração. Inclusive. Isso, porque ele não se conformava com o que ele via e chamava de corrupção no sistema de saúde de modo geral, assim. É uma figura trágica. Acho que foi depois de 2001, né? Depois do Corralito também, né? Com a crise, enfim. Foi esse o contexto também, né? Também tivemos nessa semana, né, uma operação que foi realizada no Carcel de Pineiro, nas cercanias de Rosário, né, que hoje é a cidade, né, cujo o crime organizado tem mais força, né, na Argentina, nos mesmos moldes, né, que a gente tem acompanhado em El Salvador, né? Então, também, no caso, isso foi levado a cabo pelo governo provincial, mas tem a ver, né, com vamos dizer, o Zeitgeist do Milei, né? Claro. E principalmente da Patrícia Bullrich, né, que é uma grande admiradora. Até teve uma cena lá no CEPAC em que ela se debulha em elogios ao Bukele, enfim. E, de fato, Rosário é uma cidade perigosa, é uma cidade em que o narcotráfico está instalado, em que você encontra cenas de sicariato, sabe? Tipo Medellín nos anos 80. Durante muito tempo cidade... foi conhecido como Chicago Argentina, né? Por conta das semelhanças tanto com o crime organizado, mas como do escoamento da produção pecuarista, né? Claro, pelo porto, né? Enfim, Rosário é uma cidade bem complicada. Também não se pode edulcorar e dizer, estão fazendo uma sacanagem ali com Rosário. Não é isso, é que de fato há gangues, há cartéis atuando e tudo mais. Agora, a banda de los monos, né? Agora essa cena é realmente assustadora, mostra a normalização de um tipo de tratamento dos presos que viola seus direitos humanos, né? Eles estão praticamente sem roupa, atados ali ao piso, às mãos dos demais. Tudo isso é muito preocupante, né? E em Rosário está acontecendo. Isso. E também tivemos um bate-boca no Twitter entre a deputada provincial de Buenos Aires, a Natália Zaratio, com a ministra de Relações Exteriores da Argentina, a Diana Mondino, né? No caso, a Natália Zaratio criticava o jornalista Esteban Trebuch, né? Dizendo que ele é um lambe-botas do Milei, chamou ele de palhaço também. E eu não sei por que a Diana Mondino foi tomar as dores do jornalista, né? Que trabalha para o Grupo Clarim, se eu não me engano. La Nación. La Nación, né? A Diana Mondino diz que o problema não é que você tenha ou não convicções, o problema é que você legisla sem ter o secundário.
Ainda por cima, como agravante, você viveu praticamente toda a sua vida durante o kirchnerismo. Você é a evidência empírica do absoluto fracasso que foi o curro, né, do Estado presente. No que a Natália respondeu: Diana, as Malvinas são argentinas. Aprenda a defender a pátria, que é para isso que te pagam. Diana Mondino é uma figura muito curiosa, porque ela é assim, meio pícara, mas ela dá altos foras, né? Mete la pata, como se diz aqui. E essa crítica tem a ver com o fato, né, daqui a gente até comentou aqui no programa, de que o David Cameron foi às Malvinas e ela não falou nada, aí foi pressionada, ela fez uma piadinha dizendo: a próxima vez que o senhor vier à Argentina, passe por Buenos Aires, tal, em vez de tratar isso como uma questão de Estado séria, como reza a Constituição. Enquanto a Constituição não mudar, essa é a regra na Argentina, né? Deve-se defender as Malvinas com seriedade. E sobre o fato, né, da Natália Zarate não ter instrução, né, ela justamente começou a trabalhar aos 12 anos, justamente durante a crise de 2001, teve que abandonar os estudos e trabalhava como cartoneira, né, como de reciclagem de papel, né? Coleta de papel? Coleta de papel, E daí ela começou a militar no movimento dos trabalhadores excluídos e fez parte da Frente Pátria Grande, que é liderada pelo Juan Grabois, que é oposição à esquerda dentro do PJ, né? Diria mais, é um inimigo político, de fato, do Milei, assim, representa tudo que ele não gosta, assim, né? A ideia de, sei lá, de uma política que faz com que o Estado seja protetor, que dê, que distribua, enfim. Graboia é dos grandes opositores hoje, embora não tenha nenhuma chance eleitoral, né? E daí o comentário da Diana Mondino é bastante classista nesse sentido, né? E até numa conversa que ela não estava sendo chamada, né? Chamada, exatamente. E pra gente começar a fechar a Argentina, mas tem bastante coisa de Argentina, né, nessa semana, o Javier Milei participou de um evento na escola onde ele e a irmã estudaram, uma escola particular de Buenos Aires, e o negócio viralizou porque 2 alunos desmaiaram, né? Um deles, inclusive, desmaiou do lado do Milei, e o Milei virou e falou assim: nossa, mais um? Né? Mas nessa palestra, né, para os alunos, né, da alma mater dele, ele disse que o aborto é um assassinato e que ele só é legal na Argentina devido às assassinas dos lenços verdes. Como isso daí repercutiu, Silvia? E assim, a gente comentou nos últimos anos, como o Congresso argentino esteve dividido, né, sobre a questão do aborto, enfim, tem alguma possibilidade de retrocesso? Olha, existe uma conversa, existe um deputado, que aliás é o Benegas Lynch Nieto, né? O Benegas Lynch Hijo é o guru ultraliberal, que já é um senhor de idade, que é o guru do Milei. Mas ele tem um filho, que é o Bertie Venegas Lynch Nieto, que lançou essa ideia de revogar a lei do aborto aprovada com tanto, né, como você mesmo disse, foram 2 rondas, né, de passagem pelo Congresso até ser aprovada. Ele é um cara que jogou isso no Congresso. A chefe do Senado, que é a vice do Milei, a Vitória Villarruel, também é uma das líderes celestes, ou seja, aqui na Argentina se divide, né? O pessoal que é pró-aborto são as meninas que usam os panos verdes, e as que são contra o aborto usam os panos celestes. Enfim, a Vitória Villarruel é uma das líderes do lado celeste. Existe uma intenção pelos mileístas mais radicais de que isso volte a ser votado e seja derrogado, mas precisa de fato do Congresso, e nesse momento não há esse espaço, né? Agora, as feministas estão vendo isso como uma ameaça. Inclusive essa marcha que vai acontecer amanhã, dia 8 de março, é uma resposta a isso.
Agora, e a gente tinha repercutido também, né, no começo do programa, inclusive atuação de outros quadros políticos na Argentina, né, em relação ao que eles estão chamando de Ano da Defesa da Vida, né, entre eles o Eduardo Menem, o Rodolfo Carlos Barra, a Cristina Guzmán e o Nicolás Mayoraz. Sim. Isso pode crescer, pode vir a crescer. Vai depender tudo do desempenho do Milei em outras áreas, acho, né? Agora, essa apresentação nesse colégio foi uma coisa, de fato, de cair o queixo, assim, espantosa. Porque, não só teve os dois desmaios, um deles não foi filmado, nós não vimos, aí houve uma mobilização maior, o discurso foi interrompido e tudo mais. Mas a mais visual, a mais gráfica ali foi a do rapaz que estava do lado do Milei, que inclusive era mais alto que o Milei, e o menino caiu em blocos, né, pluf, pluf. E várias pessoas chegaram para ajudar e o Milei só, assim, virou pro lado e falou, porra, mais um, tal. Ficou muito evidente a falta de empatia dele com relação a garotos, né? Também se lembrou muito que o Milei, quando falou dessa escola no seu passado, sempre se disse vítima de bullying, né? Nessa nova biografia que saiu dele recentemente, fala-se isso, que ele não tinha amigos. Entrevistaram... Por que será? Ele não ajuda quem desmaia? Entrevistaram uma professora dele logo antes dele chegar ali, ela dizia, não, bom aluno, lia tudo, tal, mas com os amigos era muito bravo, tal. Enfim, não parece ter sido uma visita assim muito amistosa e mais uma visita de, olha, vocês me fizeram bullying a vida inteira e eu cheguei onde eu cheguei, sabe? E essa falta de lugar, né? Essa falta de percepção, de começar a falar de aborto, que as abortistas são umas loucas comunistas, e do outro lado dele estava uma menina de 8 anos, que estava ouvindo uma questão ali que ela talvez nem esteja preparada para ouvir, né? Enfim, ficou tudo meio fora do lugar, ficou tudo mostrando um pouco que o Milei é, de fato, como se diz em espanhol, um desubicado, ou uma pessoa fora, que não percebe onde está, né? Enfim. Mas também, por outro lado, houve muitos que o aplaudiram, fizeram selfies e toda essa coisa que envolve a visita de um presidente a um colégio, né? E, finalmente, o Alberto Fernandes pediu licença da liderança do Partido Justicialista essa semana, né, como consequência daquelas acusações de possível corrupção que a gente repercutiu na semana passada. E o partido, inclusive, convocou um congresso nacional, tá? Um congresso nacional do partido, quando vão designar uma comissão que vai conduzir a legenda interinamente, pelo menos até o fim dos procedimentos de investigação, dos procedimentos jurídicos contra o Alberto Fernandes, embora também talvez seja uma oportunidade do partido para renovar a própria liderança, já que o Alberto Fernandes dificilmente vai voltar a ser candidato, pelo menos não a presidente. Claro. Não, Alberto Fernandes é uma pessoa vista aqui como alguém do passado, assim, né? Apareceu essa denúncia outro dia, Alberto Fernandes desviou recursos, as pessoas estavam meio assim, mas quem é esse mesmo? Eu acho que agora é a chance nesse encontro, talvez, do peronismo mostrar suas caras novas ou pelo menos pensar numa estratégia para voltar, né? Porque força nacional eles possuem, força no Congresso eles possuem, inclusive mais do que do governo. Mas eles precisam de uma figura forte, né? Eles precisam de uma figura... Infelizmente, a Argentina ainda é um país muito afincado ali no presidencialismo e vai precisar aparecer alguém. E para isso, tanto o Alberto e mais que o Alberto, a própria Cristina, precisam ir saindo de cena, né? Bem, da Argentina a gente cruza a fronteira lá em La Quiaca, entramos na Bolívia, já que Luiz Arce mudou 5 ministros e esquentou a disputa interna do partido. O Lúcio Arce renovou 5 cadeiras do seu gabinete, incluindo o Ministério do Desenvolvimento Rural e também
o Ministério de Minas e Metalurgia, né, que é um dos ministérios mais importantes da Bolívia, e quem assume a pasta é o Alejandro Santos Laura, que era diretor da Federação Nacional de Cooperativas Mineiras, a FENCOMIN, que está na base de apoio do Lúcio Arce nessa disputa interna com o Evo Morales, né, e suas respectivas bases. Também trocou o Ministério da Cultura e Ministério da Educação e Ministério do Meio Ambiente, né? Agora o Ministério da Cultura, inclusive, será liderada por uma mulher, a Esperanza Guevara. Então, enfim, algum comentário sobre essa dança das cadeiras, Silvia? Particularmente, eu diria que isso parece uma tentativa do Arce de se fortalecer, né? Fortalecer o governo dele frente aos ataques aí, ao isolamento que o Evo Morales está tentando fazer com ele, né? Mas eu não conheço bem essas figuras, não sei que capítulas tocarão. Eu vejo um presidente buscando uma nova estabilidade ali, né, frente a esses ataques. Agora, precisamos acompanhar aí o que vai acontecer, né? Bem, a gente ainda segue tratando aí de uma crise ministerial, só que nesse caso no Peru, já que o primeiro-ministro deixou o cargo em meio a um escândalo. Né? Primeiro-ministro do Peru cair é que terça-feira aqui no Xadrez Herbal, né? Mas lembrando que no caso do Peru, o primeiro-ministro é como se fosse o chefe da Casa Civil. É o ministro dos ministros. O ministro-chefe. No caso, o Alberto Otárola, ele renunciou depois dele ser envolvido em um esquema de tráfico de influência a uma amante. Então, assim, é a coisa mais clichê, assim, de trama clichê. Político cai porque cobrou favor em nome pra amante ou em benefício da amante, enfim. Nos áudios ele chama a mulher de amor, inclusive, e a pessoa, a senhora, ela obteve 2 contratos com o Estado peruano no valor de cerca de R$70 mil. Tá? Enfim, então né, assim, história mais velha do que andar pra frente. Alberto Otárola assina um tweet do dia de hoje, dizendo que chegou a ele a informação de que o Nobel peruano Vargas Llosa havia morrido. E logo depois aparece um desmentido filho, Álvaro Vargas Llosa, dizendo que não, que obviamente isso é uma mentira de oposição política e tal. Eu não sei a filiação do Otárola, se ele é fujimorista ou não, talvez seja, e essa tenha sido uma pirraça com o Vargas Llosa. Não, ele é do PNP, chegou a ser ministro de defesa no mandato do Ollanta Humala. E, bueno, também no Peru, né, ontem tivemos um protesto na frente do Congresso, já que se votaria a remoção e inabilitação de membros da Junta Nacional de Justiça no Pleno, né? No que foi chamado de golpe congressual, né, por parte dos manifestantes, que vem aí, né, uma disputa entre 2 dos 3 poderes do país, mas a gente já vem falando há um bom tempo, né, que no caso do Peru é o Congresso que tem mandado nos últimos anos, né, Silvia? Claro, é o Congresso e curiosamente é um país extremamente instável politicamente. O Congresso aqui manda um Congresso absolutamente fragmentado do começo ao fim, e é uma das economias que vai melhor, né, na América do Sul. Isso é curioso, porque, por exemplo, quando eu vou para o Chile, está sempre estabilidade, não temos estabilidade, não temos um partido, não sei o quê. E você olha para o Peru e é o país mais instável politicamente, com uma economia mais ou menos organizada ali, né? E que depende bastante do Banco Central, né? O Banco Central é bastante atuante ali. Isso. Bem, do Peru vamos para a Colômbia, né? Já que o retorno, né, do Salvatore Mancuso ao país
estremeceu o Centro Democrático, né? Em um documento publicado, né, pela legenda da direita colombiana, o criminoso de lesa humanidade Mancuso chegou ao país com um prontuário de morte às suas costas que inclui 3 condenações, mais 50 mil atos criminosos, 50 investigações abertas e 56 ordens de captura. Mancuso plantou o terror em diferentes regiões do país com os massacres de Mapiripã, com 75 vítimas, o de Salado Ensalce, que deixou 60 pessoas assassinadas, o de Lagabarra, no norte de Santander, com 123 vítimas mortais, o de Pichilín, em Sucre, com 11 vítimas, e o de Tomate, em Córdoba, com 11 camponeses mortos, né? Acho que é a primeira vez que o Centro Democrático se preocupa com camponeses, né? Enfim. E, além disso, ele está sendo amparado pela Jurisdição Especial da Paz e pelo governo nacional como instrumento político contra Álvaro Uribe Vélez, né? Porque, nas palavras do próprio Mancuso, ele disse que se reuniu com o ex-presidente colombiano na sua fazenda em Ubérrimo e que vinculou, né, o ex-chefe de Estado com o paramilitarismo, mas nunca entregou provas contundentes para sustentar essas afirmações. Bem, a gente segue na Gran Colômbia, agora vamos para o Panamá, cujo ex-presidente Martinelli foi impedido de disputar as próximas eleições. O Ricardo Martinelli, a gente comentou aqui no começo do ano, ele é um dos homens mais ricos do Panamá, ele é, ou era, né, o favorito nas eleições, porém, ele foi condenado à cana, né, por corrupção e lavagem de dinheiro, um caso, inclusive, né, que remete a outro caso que a gente já comentou aqui, que envolve uma construtora teuto-brasileira, né? E por conta dessa condenação, o Tribunal Eleitoral barrou a candidatura dele. Tá? Né, ele foi presidente entre 2009 e 2014 e a gente mencionou, inclusive, semana passada, né, ele buscou asilo na Embaixada da Nicarágua. Né, muito provavelmente assinou um chequinho ali para garantir o asilo, né, inclusive são 3 ex-presidentes de direita condenados por corrupção asilados na Nicarágua hoje. Né? Follow the money. E aí entra um pouco o que a gente estava discutindo, né, aquele comentário que a Silva fez, né, sobre o que significa sandinismo hoje em dia, né? É você abrigar bilionário corrupto dos países vizinhos? Né? Então, então assim, ele obviamente provavelmente não seria candidato, porque se ele pisar no Panamá ele vai preso, mas agora a candidatura dele para maio, né, para as eleições de daqui a pouco mais de 2 meses, foi barrada. E ainda na América Central, a gente passa rapidinho por El Salvador, já que tivemos as eleições municipais, né, em El Salvador, nesse último dia 4 de fevereiro. O Nuevas Ideias, né, o partido do Bukele, ficou com 70,5% dos votos, tá? Conquistou 54 cadeiras, das 60 em disputa na Assembleia Legislativa, e nos conselhos municipais, dos 44 assentos dos conselhos municipais, ficou com 13, né? Ou seja, e também ficou com 53% dos votos, embora a participação eleitoral nas eleições municipais tenha sido menor do que nas eleições para presidente. Tá? E no caso da capital, São Salvador, dos 16 assentos do Conselho Municipal, é como se fosse um parlamentarismo, digamos assim, tá, gente? Então quem elege mais vereadores tem a prefeitura. Dos 16 assentos do Conselho Municipal, 14 ficaram com Nuevas Ideias, 76% dos votos, 50% do eleitorado da capital participou. Um ficou com a Arena, o partido, né, da ditadura militar de direita, e o outro ficou com o Vamos, né, que a gente já brincou aqui, é um dos novos de El Salvador. Sim, sim.
É curioso, né? Eu fico intrigada que até essa semana eu estava conversando com o pessoal do Human Rights Watch, que estava aqui tentando investigar a Argentina, ver o quanto os direitos humanos estão sendo tolhidos ou não. E eu perguntei ali, por que se normaliza tanto o Bukele? Por que é tão difícil falar de modo aberto sobre os abusos de direitos humanos, embora se fale, mas não se dê um nome, né, do que está acontecendo naquele lugar como ditadura, né? E agora nas eleições houve muitas irregularidades. Você mesmo, Felipe, apontou logo na sequência, eu me lembro, como assim, né? Teve essa participação tão baixa se o cara é tão popular, assim, o que está acontecendo de fato, né? Como é que é ele que dá o resultado sem nenhuma prova, o resultado depois aparece dias depois, enfim, eu vejo de modo muito negativo, assim, essa resistência. Bom, tudo bem, vamos chamar Nicarágua de ditadura, Cuba de ditadura, Venezuela de ditadura, estou de acordo com os três, mas e El Salvador não vamos chamar nunca? Não, por mim a gente chama. A gente já está chamando há um bom tempo. Mas enfim, por que há tanta boa vontade da comunidade internacional, né? Pois é. Enfim. Bem, a gente sobe mais em direção ao México, já que tivemos manifestações na porta da sede do governo do país, que inclusive derrubaram a mesma. Pois é. Houve um protesto, né, por conta do desaparecimento, né, dos 43 estudantes, né, que foi em 2014. Vai completar 10 anos, né? Aliás, derrubaram essa porta também em 2014. Disso eu não lembrava. E assim, eu lembro que a gente fala desse assunto desde o início do Xadrez Herbal, que o Matias sempre trazia, né? Sim. Nesse caso, usaram uma caminhonete da Comissão Federal de Eletricidade, tá? E usaram ela de ariete, né, contra a porta do palácio, né, da sede de governo, melhor dizendo, na Cidade do México, e derrubaram a porta. Depois algumas pessoas foram brevemente detidas, né, mas assim, o estrago foi grande, viu? Talvez tenha que ver as imagens, mas eu lembro que a coisa dos 44 estudantes explodiu no México quando realmente as pessoas foram para a rua, fizeram uma bagunça ali no Zócalo, estavam desesperadas, querendo respostas e derrubaram a porta do Palácio Nacional. Não sei, enfim, precisaria comparar as duas imagens, mas é a mesma reação. E só contextualizando, né, esse caso, né, que ficou conhecido como o Massacre de Iguala, os estudantes faziam parte de um colégio normalista, né, no interior do estado de Guerrero, na localidade de Ayotzinapa, e eles foram para Iguala, que é uma cidade próxima, né, justamente para angariar fundos para uma viagem à capital, né, justamente evocando a memória dos mártires de Tlatelolco, em 1968, ali na esteira dos mega eventos, né, que o México recebeu os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo em 2 anos, na virada dos anos 60 para os anos 70, e eles foram identificados erroneamente, né, por grupos criminosos ali do Estado, como se fossem membros de um cartel rival, e foram entregues pelas forças de segurança pública para os narcotraficantes, ficando desaparecidos durante um bom tempo, né? A gente também repercutiu aqui que foram encontradas depois as ossadas, mas é um caso que ainda está em aberto, né? Porque ainda tem muita gente para ser responsabilizada e com certeza fará parte, né, da campanha presidencial em 2024. Seguramente, e foram encontradas poucas ossadas, se não me engano, são 2 ou 3, né? Logo de cara encontraram uma, depois não encontraram mais, enfim, encontraram lugares que poderiam ter sido os lugares onde queimaram os corpos, um lixão ali perto, depois se deram conta de que não podia ser um lixão, porque ia fazer, enfim, ia provocar muitas luzes, as pessoas iam
perceber, enfim. Nunca se soube, eles nunca de fato apareceram. Sim. Foram dados como mortos um pouco porque... Por isso que o caso ainda está em aberto, né? Está em aberto, mas foi de fato uma coisa muito... E levou a juventude a ir às ruas. No caso, o presidente era o Peña Nieto, né? Bem, e agora a gente vai para o Haiti, já que uma gangue local invadiu uma prisão e libertou mais de 4.000 prisioneiros. Pois é isso mesmo que os ouvintes ouviram. 4.000 pessoas presas, tá, foram libertadas de uma penitenciária. Para começo de conversa, era a principal penitenciária, tá, de Porto Príncipe, a segunda maior, desculpem. Ela tinha capacidade para 700 pessoas e abrigava 3.687, tá? Incluindo membros importantes de gangues poderosas haitianas. Essa foi uma operação coordenada, tá, realizada pelo G9, né, que é a coalizão de gangues liderada pelo Cherizier, né, o barbecue, né, o churrasco. Não é o churrasco que faz videozinho de dança. Por onde anda ele? Inclusive, ele sumiu, né? Passou o meme. Muito 2023, Felipe. Muito 2022. Não, acho que 2022 ainda, né? Enfim. E o que aconteceu? O Haiti declarou estado de emergência e toque de recolher, tá? Isso significa que quem estiver na rua depois das 20 horas pode ser preso e que qualquer reunião de 3 ou mais pessoas pode ser alvo de uma operação policial. Tipo a Argentina. Pois é. O barbecue disse que, a não ser que o primeiro-ministro Ariel Henry renuncie, o país corre o risco de guerra civil e de um genocídio, tá? O barbecue usou o termo genocídio. Não sei qual seria a população alvo do genocídio, mas ele usou esse termo. O Ariel Henry está em Porto Rico, porque ele estava voltando para o Haiti e simplesmente falaram, olha, não é saudável você tentar voltar para o Haiti nesse momento. Acho que, assim, o termo gangues já virou um eufemismo. Vamos dizer assim, as tropas do barbecue tentaram, inclusive, tomar o aeroporto internacional de Porto Príncipe, né, o principal aeroporto do Haiti. O Wyclef Jean, né, que é um dos principais artistas haitianos, músicos haitianos, vencedor do Grammy e tudo mais. Já tentou se candidatar à presidência? Você já tinha trazido essa informação. Lembrando, né, assim, pra quem não pegar o nome, ele era do Fudis. Que é um grupo que justamente tem o nome de refugiados. Isso. Né? Com a Lauryn Hill e o Press. Eu lembro dos Fudis, não lembrava do Wyclef. Então, ele postou nas redes sociais dele... eu não sei se é uma música que ele compôs ou se ele fez uma sátira, alguma de outra, que é Ariel Gotta Go, ou seja, Ariel precisa ir, né? Ariel está na hora de ir. O governo dos Estados Unidos convocou uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU sobre esse assunto, ontem, quarta-feira, dia 6. E aí, meu caro Matias, nós tivemos o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, respondendo, Departamento de Estado dos Estados Unidos, respondendo a pergunta de uma repórter, negando que os Estados Unidos esteja pressionando o Ariel Henry a renunciar. Ou seja, os Estados Unidos estão pressionando o Ariel Henry a renunciar, né? Ele disse que o governo dos Estados Unidos acha necessário uma transição expedita, né, uma transição rápida para um governo inclusivo e com poderes, né, empoderado, mas, né, no sentido de com poderes, que possa, né, ajudar o país. Então é isso, Ariel Henry, se pousar de volta no Haiti, a cabeça dele está a prêmio. O Estado haitiano hoje passa longe de ter o monopólio do uso legítimo da força, se for para a gente usar a definição weberiana de Estado, né? E temos aí 4.000 pessoas que estavam presas por diversos crimes, tá? Desde crimes violentíssimos até crimes menores, que foram libertas numa operação das gangues. E aí alguns dos ouvintes podem se perguntar, mas como isso ocorreu? Porque os agentes penitenciários, e não dá para culpar eles têm amor à vida.
Tinham 15 agentes penitenciários na prisão. Aí surge um grupo pesadamente armado, falando, vamos libertar todo mundo. Você vai ficar trocando tiro e correr risco de morrer pelo Ariel Henry? Ou por um salário X que imagino que não deve dar, sei lá, $100? Então, assim, não pode culpar também os caras. Então abriram os portões e saiu todo mundo. Não foi uma fuga, tá, gente? Foi abrir os portões e todo mundo saiu pela porta da frente. Não arrebentaram o muro. Sim, não fizeram túnel. Não. Abriram, saem. 4.000 pessoas não saem assim tão fácil. Pois né? Eu acho que isso também faz parte de uma, sei lá, esse apoio a uma renúncia, uma transição no Haiti, faz parte desse enorme desejo do Anthony Blinken de ter alguma vitória antes das eleições, né? Tipo, ou pacificar o Haiti, ou influir positivamente na questão Israel-Hamas, ou, enfim, Cuba, alguma coisa ele precisa apresentar de concreto, né? Enfim, pensando eleitoralmente no cenário norte-americano. Só para ajudar a ilustrar, segundo o regulamento das competições de desfile de escola de samba do Rio de Janeiro, cada escola é composta por entre 2.500 e 3.500 pessoas. Então, assim, 4.000 pessoas é mais do que uma escola de samba do Rio de Janeiro. É uma escola e meia. Tá? Então é muita gente pra sair numa noite só. Agora já tô vendo o pessoal saindo sambando. Assim. Bem, Silvia, e para fechar esse bloco, qual que é a sua dica cultural? Minha dica cultural, meu caro Matias, é uma dica que tem a ver com a data que nós estamos vivendo esses dias, né, em torno do Dia Internacional da Mulher. Eu queria recomendar um livro que se chama Somos Belén, da jornalista argentina Ana Correa, com um prefácio da Margaret Atwood, que conta a história da saga de uma argentina que teve que cumprir 29 meses de prisão por conta de um aborto espontâneo. E esse livro foi um dos livros que, a primeira capa dele é verde, um pouco o livro que lançou a ideia dos lenços verdes pela defesa do aborto, da lei do aborto, né, que teve uma primeira derrota durante o governo Macri, mas que depois foi aprovada durante o governo Alberto Fernandes e agora está ali, enfim, na mira novamente, né? Mas conta a história das feministas argentinas e da defesa dessas crianças que são no interior obrigadas a parir ou porque tem um aborto espontâneo vão parar na cadeia e custa muito para que elas saiam, né? Então esse é o livro que eu recomendo, é um livro jornalístico.